O princípio de Pascal é o tema dessa aula. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, corre e se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações já, para você ficar por dentro de tudo. Tá combinado assim? Então vamos começar a nossa aula, porque o princípio de Pascal é um assunto fácil e de extrema importância para você mandar bem na prova do Enem. Tá pronto? Então simbora para a aula. Veja bem, Pascal nos apresenta um princípio teórico que reflete em uma discussão matemática. Acompanhe comigo. O acréscimo de pressão sobre um líquido em equilíbrio é transferido integralmente a todos os pontos do líquido e, consequentemente, às paredes do recipiente. Vamos tentar entender isso melhor? Considere dois recipientes ligados entre si, chamados de vasos comunicantes, com diâmetros diferentes. Então eu trouxe para você essa figura aqui. Então imagine que eu tenho aqui, parece até duas seringas, né? Como se fosse uma seringa bem fininha, né? Esse lado aqui, uma seringa bem grandona desse outro lado. Elas têm uma parte que sobe e desce, que é um pistão. Agora imagine que a gente vai exercer uma força número 1, pressionando esse lado. E quando a gente pressiona, o que acontece com as moléculas desse líquido que está aqui dentro? Elas recebem essa pressão e todas as moléculas aumentam a pressão. Ou seja, elas empurram as paredes do recipiente com mais violência, com mais força. Então, Pascal vai dizer, olha, quando você aumenta a pressão num líquido, esse aumento de pressão ele não é restrito a um lado, a outro lado, mas todas as moléculas acabam por receber esse aumento de pressão. Todos os pontos aumentam a pressão. Aí, quando você pensa nisso, você vai ter a seguinte implicação. Olha aqui, ó. Quando a força F1 é aplicada na área A1, produz uma pressão que é integralmente transferida a todos os pontos do líquido e às superfícies desse recipiente. Assim, a área 2, a área grandona, a área número 2, que é a área que fica de qual lado? Quando eu aponto para esse lado, né? A área 2 está para cá, né? E a área 1 para cá, né? Que é aqui eu tô olhando aqui, tá tudo invertido. Então vamos lá. A área 2 é a área grande, né? E ela vai acabar recebendo essa pressão também. Como essa área 2 foi pressionada de baixo para cima, o que vai acontecer com ela? Ela vai subir, né? A força feita de um lado faz o outro lado subir. Você pressiona o lado 1, o lado 2 faz isso aqui, ó. Então você transferiu a pressão de um lado para o outro lado. O valor de pressão é exatamente o mesmo, apesar de que a área é diferente, o que implica dizer que se a área é diferente, as forças também serão diferentes. Assim nós temos o que? Vamos lá, vamos preencher aqui comigo. Vou pegar aqui uma caneta, vamos de caneta preta. Você vai pensar assim, ó, se eu produzi uma variação de pressão do lado 1 e essa variação de pressão do lado 1 se distribuiu por todos os pontos do líquido, houve também uma variação de pressão no lado 2. E essa variação são iguais. Só que a variação de pressão do lado número 1 se calcula fazendo a força 1 dividido pela área 1. E a pressão feita pela área do lado 2 é a força 2 dividido pela área 2. Mas como ambos os lados sofrem a mesma variação de pressão, então isso aqui é igual a isso. Você percebeu uma regrinha de 3 se formando aqui? O lado que tem menos área é o lado onde se faz menos força. Agora, o lado da direita da figura foi o lado que tinha mais área, então a força é ampliada. Olha que coisa genial! A nossa figura nada mais é do que uma máquina que amplifica as forças. Vamos fingir que esse lado aqui mede 2 centímetros quadrados de área, só que o outro lado ele mede 10 centímetros quadrados de área. Você percebeu que esse lado aqui ele é 5 vezes maior? Pronto, então o que é que vai acontecer? Quando eu fizer uma força, vamos fingir que essa força tem 50 newtons. Desse lado vai surgir uma força que é 5 vezes maior, vai ser 250 newtons. Porque na proporção em que a área aumenta, aumenta a força. Então você transformou uma força de 50 em uma força de 250. Você viu como a máquina ampliou a força? É genial, cara. O cara que percebe isso, cara,
É um gênio. Agora, olha só. Assim, o lado de maior área exercerá a mesma pressão, mas com maior força. É o que a gente já percebeu. Agora, olha uma aplicação bacana desse assunto. Espera aí que eu subi demais, passei demais, isso aqui já é outra aula. O sistema de freios. O sistema de freio de um carro e de uma moto, eles são proporcionalmente diferentes, porque um é menor, o outro é maior. Um faz menos força, o outro faz mais. Mas o mecanismo usa o mesmo princípio para funcionar. E aí eu escolhi um de uma moto, porque é muito mais simples de se observar. Na moto, existe um disco preso na roda da moto. Observe que tem parafusos fixando esse disco na roda. Então, se a roda gira, o disco gira junto. E aqui, ó, desse outro lado aqui, o que é que a gente tem aqui desse lado da direita aqui, né? Nós temos uma peça chamada de pinça. Pinça porque pinça é algo que segura, não é assim? Então essa pinça ela vai abraçar o disco. Você vai imaginar que isso aqui é o disco e a pinça está aqui em volta. Quando alguém aperta o freio, essa pinça vai abraçar o disco, criando um atrito que vai frear a roda. Fez sentido para você? Agora, como é que esse dispositivo vai funcionar? Tá vendo esse disco? Ele está representado por essa figura aqui, ó. Isso aqui é o disco. E a pinça é essa parte que está em volta do disco. Essa pinça, ela tem preso a ela duas pastilhas, dois materiais cerâmicos, que são eles que geram um atrito. Só que para esses materiais cerâmicos, essas pastilhas, elas abraçarem e pressionarem um disco, a gente vai precisar de um mecanismo que faça força. E é claro, parar uma moto fazendo força com as mãos não é simples. Então o que é que esse sistema faz? Olha o que acontece. A pessoinha na hora de apertar o freio, ele vai apertar essa manete, que é uma espécie de alavanca. A pessoa vai segurar nessa região aqui, ó, na extremidade dela. E o eixo de rotação da peça está aqui, ó. Então, deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Ó, existe uma distância entre esse ponto e o ponto de ação da sua força, que é uma distância bem longe. Essa manivela, quando ela fizer esse movimento de rotação, ela vai pressionar isso aqui, ó. Isso aqui vai se mover para a esquerda, tá vendo? E isso aqui, ó, que está aqui dentro desse círculozinho que eu acabei de destacar, é um pistão. É um cilindro no formato daquela figura anterior. É como se fosse o lado mais fininho, o lado número 1. E essa coisa pintadinha de amarelo aqui dentro é um óleo, um fluido incompressível. Na hora que se aperta essa manivela, essa alavanca, essa manete, esse pistão vai pressionar o fluido, fazendo aumentar aqui dentro a pressão desse líquido. Só que essa pressão não aumenta só desse lado, ela aumenta ao longo de todo o líquido que está contido dentro de uma mangueira. E essa mangueirinha vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e ela chega aqui. Olha a mangueirinha vindo aqui, ó. Você consegue ver aqui a mangueirinha? Aqui do ladinho. Deixa eu pegar uma cor de caneta que chame um pouco mais sua atenção. Ó a mangueirinha aqui, ó. Tá vendo aí? Muito bem. Essa mangueirinha vem lá de cima e se conecta aqui, ó. Essa é a mangueirinha que tá lá, ó. Cheia de óleo. Só que aqui nesse finzinho tá o outro cilindro. É como se fosse um cilindro assim, ó, grandão. A mangueirinha tá presa em algum lugar por aqui. O líquido tá aqui dentro e aqui tá a peçazinha que vai se mover aqui, indo para a direita. Quando esse pistão se move para a direita, ele pressiona a pastilha contra o disco, criando assim a frenagem, né? O efeito do freio. Observe, nós temos primeiro um sistema de alavanca. Aqui eu tenho uma distância grande, aqui uma distância menor de ação, né? Então eu tenho um torque aqui sendo produzido, tenho uma alavanca, já aumenta a minha força um pouco. Depois vem o sistema hidráulico, o sistema que está com a hidrostática, para ampliar ainda mais a força. Eu vou dar uma limpada agora nesse monte de rascunhos que eu fiz aqui por cima, para você observar só as figuras. Viu aí? Pronto. Manete, reservatório de óleo, onde você vai colocar o óleozinho lá dentro para alimentar o pistão. Aí o pistãozinho vai lá, pressiona esse fluido, o fluido aumenta a pressão ao longo de todo esse tubinho, e esse tubinho pressiona o segundo pistão, que é maior, aumenta a força e com muita força ele consegue fazer a roda parar. No carro é a mesma coisa, só que ao invés de ser com a mão é com um pé, ao invés de ser uma pressãozinha menor ele acaba ampliando ainda mais, mas ele acaba criando o mesmo efeito. Essa é uma das aplicações que você pode fazer usando a pressão hidrostática. Fez sentido? Eis então o princípio de Pascal apresentado para você. Como você já está inscrito aqui no canal,
Fique atento, porque vai chegar a notificação já já, mostrando que tem conteúdo novo para você. E a próxima aula depois dessa aqui, na mesma playlist, já é sobre o Teorema de Arquimedes, o princípio de Arquimedes. Já viu falar numa força chamada impulso? Tem alguma dúvida ou tem dificuldades de compreendê-la? Fique atento que você vai entender muito mais aqui no nosso canal. Beijão, forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!